Boa noite aos inscritos e participantes do canal, em especial a você, Romário. Muito bom estar aqui e agradeço você ter recebido o meu relato. Se ele será publicado ou não, é uma questão de consequência, não é o importante, mas é bom a gente poder externar alguns fantasmas que guardamos durante a vida. Meu nome é Mateus, nome fictício, fique tranquilo. E eu, conhecido uma vida inteira como Mateus, Mateuzinho, ou até mesmo o chimpanzé. Deixa eu explicar. Eu sempre fui muito feliz, sempre tive muito amor, tive muito carinho. Fui criado dentro da igreja. Minha mãe católica fervorosa, mas não a ponto de ser beata. Meu pai também nos educou ao meu irmão mais velho e à minha irmã, seguindo os preceitos das leis de Cristo. E, logicamente, eu também recebi todos esses ensinamentos. Na escola eu sofria limitações, mas porque eu nasci com uma anomalia física, uma deficiência. A minha perna esquerda era mais curta e era torta. A impressão que dava era de ossos quebrados, mas não tinha nada quebrado não. Ela nasceu assim, ela não acompanhou o meu crescimento. E eu, para caminhar, tinha que usar uma bota, um salto bem maior. E claro, isso para mim era muito ruim. Quando criança, não. Quando criança, eu percebia que eu tinha um probleminha. Mas é claro, nada que pudesse abalar os meus sonhos. Eu sonhava em ser jogador de futebol. E seria ponta direita, igual ao Garrincha. Olha, se o Garrincha podia ter sido quem foi, jogar a bola que jogou com as pernas tortas, com as duas, por que eu não poderia com uma só? Demorei a entender a diferença de pernas tortas e ser aleijado e uma deficiência séria. Mas é claro, a vida de todos é assim. A gente tem castelos que aos poucos vão desabando quando o tempo passa, a idade chega e se começa a enxergar a vida como a vida é. O apelido chimpanzé, acredito que fique claro, que eles diziam que eu andava igual um chimpanzé, assim, ó. Mas nada que fosse bullying, não. É uma forma carinhosa, uns diziam chimpanzé, outros chipa, outros chipinha. Eu era bem quisto, eu era querido. Eu era visto pelos meus colegas em igualdade. Eles não me enxergavam como se eu fosse apenas uma perna ruim, já que para mim, claro, os traumas, os recalques, as frustrações faziam que eu me visse bem diferente, uma espécie de aberração. As meninas me tratavam muito bem, mas nenhuma queria me namorar, lógico. Todas elas novinhas, desabrochando para a vida, cheia de sonhos, cheias de desejos, de curiosidades. Elas olhavam para os meninos mais velhos e os meninos, digamos assim, normais. Eu era o bom amigo, não passava disso. Só que tinha uma menina em especial, a Rosa Maria. Eu não sei, eu alimentava um sonho, uma esperança de um dia a Rosa Maria olhar para mim com aqueles olhos que fossem além da amizade. E nós éramos realmente muito amigos. E a Rosa, por ser minha amiga, ela dizia que gostava de um camarada do último ano. Nossa, eu ouvia aquilo, mas me doía. Aí eu pensava, não, mas tudo bem, ela gosta hoje. Agora, gostar é o mesmo que gripe forte. Pode parecer para sempre, uma hora acaba. Um dia Rosa Maria vai me dar uma chance. Se ela der, eu entro com as duas pernas. Melhor dizendo, uma em perna e meia. Eu cheguei a jurar para mim mesmo. Ou eu namoraria, noivaria e casaria com Rosa Maria, ou eu não teria outra mulher na minha vida. Seria ela ou ela. E graças a Deus, a minha persistência surtiu efeito, tanto que eu estou solteiro até hoje. Não reparem meu humor negro não, mas é a forma que eu encontrei para aliviar um pouco as minhas decepções. Porque o senhor sabe como é que é, né, seu Romário? Eu vou me chamar de Romário, nada de senhor.
Ou vocês que estão assistindo sabem, né? Vocês que são nádinas, e pelo que eu pude entender, buscam respostas, não querem fazer perguntas. É uma filosofia de vida muito legal, e vocês vão entender que para uma criança, um adolescente, um rapazinho que estava se formando homem, eu tinha muitos recalques e era difícil de conviver com eles. Então eu criei essa brincadeira que para muitos é mórbida, mas para mim é uma válvula de escape, que é fazer piada daquilo que eu sou ou penso que sou. Mas até os 17 anos, se eu fosse falar apenas até essa idade, esse relato seria mais um chororô de uma criança com problema físico que nunca soube conviver ou aceitar o seu problema. Mas tudo mudou. Tudo mudou num dia que nós combinamos na escola de fazer um acampamento na beira do rio, num local que era uma espécie de baixio que dava pé. Então a gente poderia acampar, poderia pescar e poderia ao mesmo tempo tomar banho de rio sem correr riscos de afogamentos, porque ali realmente era raso. Era um lugar plano, tinha areia, tinha umas árvores muito legais, ideal para acampamento. E os nossos planos acabaram sendo colocados em práticas naquele final de semana. Então fomos entre 4 barracas. Numa barraca ficavam 3 caras, entre eles eu. No outro ficavam as meninas e na outra 2 casaizinhos que já tinham se formado, que estavam namorando, estavam cumprindo as primeiras horas de voo na mesma cama. E foram para ali justamente para ter uma lua de mel em turma, para não despertar a desconfiança dos pais. E estava tudo muito legal. A gente ali na beira da fogueira, um com violão, outros contando piadas. Eu, que sempre fui um excelente cozinheiro, um excelente churrasqueiro, fazendo ali os pratos, sendo sempre muito elogiado. Enfim, amigos. Amigos. E ali no final do jantar bebemos um pouco. Tinha a Ana, a Aninha estava lá. E de repente a Ana não era da escola, mas veio convidada por uma das nossas amigas. Nós estávamos conversando. Ela mostrava assim, ela tinha, sabe aquele olharzinho de peixe morto, quando a menina olha pra gente assim. Eu digo, meu Deus do céu, será que essa menina está me vendo de forma diferente? Estava muito gostoso. Aí eu convidei a Ana para dar uma caminhada, uma lua bonita. Aí saímos andando no meio da mata até chegarmos em outra faixa de areia. Ali naquela outra faixa de areia era menor, tinha umas pedras na barranca do rio, era um lugar muito bonito. Aí chegamos ali, eu me escorei por causa da minha dificuldade de mobilidade, por causa da bota, me escorei ali, ela até me ajudou. Aí a gente conversando, rindo. Senhor Romário, foi quando o susto começou. Ela de frente para mim, eu na pedra de costas para o rio. E ela de frente para mim, eu olhava para ela, nossa, um sorriso lindo, mas ela estava contrária à luz, então eu conseguia enxergar seu rosto, seu corpo, mas de trás estava meio escuro. E eu conversando com ela rindo, de repente eu gritei, cuidado, sai daí. Ela se assustou, aí eu tentei me mover para tirá-la. Era o que foi, aí eu caí. Olha, por essa luz que me ilumina, eu vi saindo da mata mais uma poça de sangue escorrendo que estava chegando nos pés dela. E naquela de correr, tentar tirá-la dali, eu caí. Eu caí e bati com a boca naquele local que eu via sangue. Eu cheguei a me afogar com aquele líquido, aquele gosto horroroso. Eu passava a mão na boca assim, cuspia. E ela, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela começou a gritar também, ficou assustada. Eu deitado ali, eu me debati com aquela coisa na boca, aquele gosto horroroso. Aí começou a chegar todo mundo. O que foi, o que houve? Eu não sei, a gente estava bem aqui, ele não sei o que está acontecendo. Aí chegaram, me levantaram, me escoraram na pedra. Eu comecei a respirar, comecei a olhar para o céu e digo, eu tô bem. Aí todo mundo ali, aí chegou, um disse assim, afasta, deixa ele respirar. E eu digo, não, eu tô bem. A Ana olhava para mim, se ajoelhou, tá bem mesmo? Eu digo, eu tô bem, Ana. Ana, minha boca tá suja. Eu cochichei com ela, porque eu achava que ela tinha visto mesmo que eu. Eu disse, não, claro que não. Tem certeza? Olha mais perto. Aí eu sei. Esse truque eu conheço. Não é isso, não é. A minha boca tá suja. Ela, claro que não. Aí chegou e me deu um beijinho, sabe aquele assim, e tu não precisa usar desses truques para me beijar. Nossa, aqui foi um conforto, foi legal. Aí tá, aí vieram, me levantaram, me ajudaram a chegar até as barracas. Aí eu fiquei do lado do fogo ali. Aí mudaram de assunto, os casaizinhos estavam loucos para ir para as barracas, as meninas também estavam se ajeitando, os caras. De repente eu percebi uns flertes surgindo ali, quem sabe até uns futuros namoros, mas para aquela noite seriam barracas separadas, enfim.
Foi quando Ana chegou do meu lado, sentou, pegou na minha mão, perguntou: diz pra mim, Simba. Não é Simba, é Chipa. Tá bom, então diz pra mim, Chipa. O que você viu? Mas seja sincero. Aí eu disse: eu vi sangue, muito sangue chegando nos seus pés, mas uma espécie de rio de sangue assim. Então foi por isso que eu tentei te tirar e eu caí em cima daquela poça de sangue e eu vi aquele sangue no meu rosto, aquela coisa horrorosa. E até agora eu estou sentindo o gosto daquele sangue. Ela, nossa, ela fez o sinal da cruz. O que é isso? Eu digo: não sei. Não sei se foi uma visão, se foi uma alucinação. Eu não sei o que eu bebi. Eu dei um tapinha naquela pinga, eu tomei um copo de cerveja, eu não sou acostumado a beber. E eu tomo alguns remédios, eu não sei se fez algum efeito contrário, mas eu não sei. Eu sei que eu vi. Ela, tá, então, tá, mas fica tranquilo. Vai ser o nosso segredo, eu não vou contar nada pra ninguém. E vai dormir, vai descansar que amanhã vai estar melhor. Eu agradeci para ela, eu dei um abraço nela, eu senti nela um carinho muito legal. Claro que não alimentei nenhuma esperança, expectativa. Eu via nela uma boa moça, uma boa amiga. Aí deitei, não consegui dormir. Eram pesadelos, pesadelos, pesadelos e eu não queria, tá? Eu tinha outros na barraca, eu não queria atrapalhar o sono de ninguém. Aí eu saí, fui num canto solitário, montei uma fogueira e fiquei ali quietinho, com aquele gosto. Aí eu ainda peguei um refrigerante, passava na boca assim, eu queria me livrar daquele gosto horroroso. Aí ficava olhando a mata, sabe, aqueles barulhos normais. Ficava olhando o rio, a lua, um lugar muito bonito, mas eu não conseguia entender. Não caía para mim uma explicação. E eu comecei a sentir, sabe, algo ruim, um sentimento ruim, enquanto eu estava ali naquele lugar. É claro que no outro dia, sábado, amanheceu, todos foram tomar banho de rio, todos aproveitando, conforme combinado. Eu e outra menina faríamos novamente a comida. Na verdade, eu faria, ensinaria para ela. Ana sempre do meu lado, muito boa menina, muito legal, tudo, mas eu não estava bem. Eu, por mim, eu iria embora. Mas daí eu tenho certeza que eu estragaria o acampamento de todos. E eles estavam sempre me perguntando: tu tá bem? Tu tá legal? Eu digo: não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Fui repetindo para mim mesmo que estava bem. Sábado para domingo, dormimos. No outro dia acordamos, um bom banho também. Aí eu fui pro rio, fui refrescar minha cabeça, sabe? E quando eu fui refrescar minha cabeça, assim, que eu dei um mergulho assim e voltei, quando eu olhei para aquele lado daquela pedra, eu vi uma névoa estranha e sangue escorrendo daquela pedra. Eu digo: não, chega, eu vou sair daqui, eu quero ir embora. E eu fui embora. Chegou a hora de recolher as tralhas, recolhemos, fomos até os carros que estavam ali próximos, cada um para sua casa. E em casa, minha mãe toda feliz, perguntou como é que foi o acampamento, como é que foi tudo, se eu conheci gente legal. Eu disse que conheci uma menina muito bonita, e ela ainda disse: então eu vou ter uma norinha finalmente. Eu digo: eu não sei, depende dela, eu não sei se ela gosta de uma perna e meia, se ela gosta de 2 pernas. Minha mãe já me xingou: para com essas piadas bestas. Mas na hora do jantar, eu, que tinha o respeito da minha mãe, do meu pai, dos meus 2 irmãos, eu sabia que eles não iriam duvidar de mim, nem zombar de mim. Eu contei a história. Eu contando aquela história, sabe aquela coisa assim, de um olhando pro outro, um olhando pro outro. Aí no final, o meu irmão começou a me fazer uma série de perguntas. Algumas eu sabia responder, outras eu não sabia. Tipo: foi a primeira vez, tu já tem sentido isso? Quando tu toma um determinado remédio, tu bebeu demais, tu sonha com isso, tu tem alucinação, enfim. Aí depois de todas as perguntas feitas, minha mãe olhou pro meu pai: e aí, velho, o que é que tu acha? Digo: acho que a gente tem que levar esse menino num centro espírita. Todo mundo olhou: mas pai, num centro espírita? A mãe é católica. Eu não sei se ela vai gostar, o senhor também é católico. Eu disse: não, eu sei. Mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu não sei se a religião católica conseguirá falar a linguagem do que ele viu. Eu tenho certeza que ele viu. Então nós vamos ter que descobrir. E assim foi feito. Aí no final do jantar, tudo, aquela confraternização de família, aí eu disse mais uma vez: só uma coisa, o que eu faço para tirar esse gosto de sangue da boca? Nossa, todo mundo se apavorou. A minha mãe, como sempre, deu os pulos dela, fez um chazinho com hortelã, a coisa mais deliciosa do mundo. Eu tomei aquilo, meio que aliviava, mas eu tinha aquela coisa na boca. E nas noites seguintes foi complicado dormir, porque eu sempre sonhava com aquela pedra e gritos e muito sangue. Até que chegou o dia de eu ir numa sessão daquele centro espírita. Cheguei, primeira vez que eu entrei, gostei do ambiente.
pessoas positivas, pessoas que estavam ali, embora eu não concordasse com tudo, sempre existe uma discordância entre religiões, doutrinas, mas eu sentia ali muito respeito, muito carinho. Aí, chegou a minha vez, eu fui conversar com uma senhora, eu contei a história. Ela só escutou e disse para eu vir 2 dias depois. Só isso. Eu agradeci. Aí sentei ao lado da minha mãe, a minha mãe perguntou, eu disse, não, ela disse para eu voltar aqui na quinta-feira. Minha mãe olhou, na quinta? Então a coisa é séria. Eu digo, é por quê? Não, que pelo que eu vi, aqui são consultas, são perguntas de várias pessoas que chegam para tirar dúvidas, para tomar passe, como eles falam, para fazer alguns rituais normais, leves, mas na quinta-feira é coisa de reunião, de muitos médiuns, numa sala separada. Eles vão analisar bem o teu caso. Está preparado? Eu digo, mãe, a única coisa que eu quero é me livrar desses pesadelos, dessas visões e desse gosto de sangue na boca. Chegou o dia, como sempre a sala da recepção ali estava lotada, muita gente conversando, palestras. Foi quando me chamaram e me levaram para um quarto retirado igual o que a minha mãe tinha falado. Ali tinha uma mesa. Naquela mesa tinham 4 pessoas, 3 senhoras e um senhor, mas todos já de idade. Pessoas, sabe, do bem, eu me senti bem ali, eu não me senti preocupado, não me senti com medo, não me senti com nada. Aí eu sentei, eles conversaram comigo, me deixaram à vontade. E nessa de conversar, eu não percebi, mas eles estavam usando algum método, algo diferente, especial. Eu não entendo. Se o senhor souber explicar o que é, como funciona, era a minha primeira vez. Eu sei que eu fui relaxando. E a impressão que eu tinha não é que eu estava dormindo, é que eu estava viajando, indo para outro local. Aquela sensação de paz, aquela tranquilidade durou pouco, porque logo eu percebi que o local que eu estava indo era justamente aquela margem de rio com aquela pedra. E ali, olha, eu me arrepio só em pensar, só em lembrar. Eu vi aquele casal lindo. Eu olhava para eles assim, parecia que eu os conhecia. Eram 2 jovens. E o impressionante é que eu sabia a história deles. Gente que eu nunca tinha visto. Mas eu sabia a história deles. Ele era o Marcos. Ela era a Célia. Namoraram durante muitos anos. Estavam recém-casados. E foram acampar ali, que era um local que todos acampavam na região. E estava tudo muito bem, uma barraquinha. Eu vi aquela barraca algo bem tosco, bem diferente das barracas que nós usávamos. Bem simples mesmo, rudimentar, vamos dizer assim. E ela montou um fogãozinho de pedra, uma coisa muito bonitinha, e estava ali preparando a comida, e ele estava no rio pescando. Tipo, tentando pescar o almoço. Aí ela ainda debochava, e aí, amor, essa mistura sai ou eu vou ter que dar um pulinho no mercado? E ele, espera aí, tu vai ver. De repente ele pegou todo comemorando e coisa. Então eu estava ali mexendo, guardando os peixes, guardando as iscas, sabe, ali, na lida. Quando ele ouviu um grito, e eu vendo a cena. Ele estava de costas, pescando no rio, com água mais ou menos na barriga, porque ali era bem raso, um pouco afastado da margem, e ela, no fogãozinho, ela estava parada. Eu olhei pro lado assim, estava um sujeito mal encarado, sujo, estranho. Quando ela deu um grito, mas foi gritar e o marido estava do lado. E já pegou uma pedra, olhou pro cara e... Perdeu alguma coisa aqui, meu amigo? E o cara com aquela aparência meio tosca, mas... Não, desculpa, eu não queria te assustar, moça. Não. Desculpa, meu nome é Lúcio. Eu também estou acampado mais à frente ali. Aí eu vi a fumaça e coisa, eu digo, eu vou lá conversar com os vizinhos. Não, fique tranquilo. Se eu estou incomodando, eu saio. Aí logo o casal pediu desculpa. Desculpa, senhor. Não, tudo bem. Não, eu entrei errado. E eu pensando assim, meu Deus, mas o que está se armando aí? Por que parece algo tão bonito e não é? O que está acontecendo ali? Eu sei que naquela conversa aqui, conversa lá, o casal convidou o Lúcio para sentar, para provar do peixe, foi toda aquela gozação. Ela dizia, eu não sei se ele pescou mesmo, ou estava escondido, ele viu que eu distraí na cozinha, ele disse, vamos ver se não tem carimbo, aquela brincadeira, e ele foi colocar para assar. O Lúcio disse, eu posso dar um palpite? Pode sim, não é assim. Começou a montar, cortar o peixe diferente, fizeram um almoço lindo,
E eu vendo aquilo. Eu vi aquilo. E sabe, a minha visão era de um dia de sol, mas tinha uma névoa. Tinha algo estranho. Tinha uma coisa esquisita. Aí terminaram o almoço, o Lúcio se levantou, ainda estava com uma panela segurando. Não, eu vou terminar de limpar aqui. Aí o seu anfitrião chegou, não precisa. Ele virou e disse, precisa assim. Pá! Deu na cabeça do rapaz que caiu. Quando caiu, a menina começou a gritar, e eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu queria ajudar, eu agoniado, eu falava, eu sentia, eu estava ali, mas eu não estava, eu queria ajudar, e aquela menina desesperada, e aquele monstro foi para cima dela, começou a rasgar, vem cá, sua guria, vem cá, tu não sabe a fome, a sede que eu tô de ti, eu te desejei durante o almoço todo, vem cá, vou te mostrar o que é ser homem, e ela gritava, ela berrava, ela gritava, e ela não conseguia escapar, ela queria escapar e não conseguia de jeito nenhum. Aí ele foi e mordeu ela várias vezes, ela gritava e ele não conseguia, e ele começou a se irritar e disse, sua ordinária, e fez sabe, assim com a mão, com força. E nessa da força, ela bateu com a cabeça e o sangue começou a escorrer. O sangue começou a escorrer e eu vi aquela cena toda. Aí ele, agora tu vai ficar quieta, né? Aí ele começou a lamber a menina deitada, inclusive lambia o sangue dela. E quando ele lambia o sangue, eu parecia que eu sentia aquele gosto, e era o gosto que eu estava sentindo. De repente, o rapaz que parecia que estava desacordado ou morto veio, mas veio com um pedaço de pau e deu-lhe com toda a força em Lúcio. E atorou sua perna no meio. Ele gritando, e ele levou-lhe outra bordoada e apagou. E logo o menino foi na esposa, abraçava, chorava, coisa, mas tarde demais. Ela estava morta. Aquele anjo que estava ali com o marido no acampamento estava morto por causa daquele animal. Por causa daquele animal. Aquele animal que tinha que ser arrebentado. Aquele animal terrível. E foi quando eu vi aquele animal levantar, enquanto o pobre do rapaz abraçava a sua amada, o animal levantou, pegou uma faca e matou o rapaz. Matou o rapaz e mesmo com aquela perna quebrada, saiu se arrastando com aquela boca de sangue, aquele sangue que eu sentia o gosto, aquela perna quebrada que eu sentia a dor, era o sangue, era a perna, meu Deus! Eu era Lúcio! E eu gritava, eu sou Lúcio, eu sou um vagabundo, eu sou Lúcio. Quando eu me dei por mim, eu estava novamente na sala, com aquelas pessoas me olhando. E elas começaram todo um processo para tentar me confortar. Eu não sabia, mas de alguma forma, eu fiz uma regressão e eu vi aquela cena. Eu não conseguia entender aquela cena. Mas no outro dia eu fui na delegacia para contar o final da história. Porque aquele Lúcio, aquele monstro, que estava com aquela perna torta, toda quebrada, que ele não conseguia se movimentar, mas mesmo assim era um homem forte, enterrou o casal ali, roubou tudo que pôde roubar e saiu se arrastando pela mata. Eu fui, contei tudo ao delegado, levei o telefone de contato de um dos médicos que estava ali, que conhecia o delegado. Por isso eu fui levado a sério. Foi uma viatura policial, foram ao local, escavaram o local e ali encontraram 2 ossadas. Era a ossada de um casal que havia saído para acampar e havia sido desaparecido e nunca mais tinha sido encontrado. E isso tinha acontecido em 1968, há mais de 50 anos atrás. E o tal de Lúcio foi encontrado na rua, com aquela perna apodrecida, cheio de infecção, febre, foi levado ao hospital, mas não resistiu, ninguém sabia quem era, foi enterrado como indigente, levando consigo o seu segredo, o seu remorso, a sua perna ruim e o gosto de sangue na boca. Eu retornei outras vezes ao centro para tentar me redimir de alguma forma. Eu era Lúcio, a cena de
tudo o que aconteceu voltou clara como nunca. Lembrava do que sentia, enquanto aqueles dois jovens falavam, confiantes, da época de namoro, da festa de casamento, dos planos futuros, do filhinho que seria encomendado para o final do ano, e eu desejava a menina com um instinto animal rancoroso, horroroso, um monstro. Eu era aquele monstro. Na verdade, ninguém era. Eu sou aquele monstro. Eu não conseguia mais me entender. A perna ruim que tanto me incomodava foi apenas a prova do meu crime. Eu era um monstro, eu sou um monstro, eu sempre serei um monstro. Foi quando eu ouvi. Rapaz, fique tranquilo. Ninguém é o que foi. O seu passado, no passado ficou. Você tem evoluído. Foi o menor dos indivíduos, mas passando por provações, se tornou a pessoa linda que é, a ser humano rico, um ser humano que consegue ser amado porque tem muito amor a oferecer. Você um dia com certeza foi Lúcio, mas Lúcio hoje não tem nada a ver com você. Aquele demônio descansou. Aquele demônio sucumbiu ao tempo. Aquele demônio sucumbiu à evolução que se chama Mateus. Você é o Chipa, você é o Chipinha. Deixe de lado o recalque por uma perna que não foi quebrada por sua culpa. Você é apenas uma vítima do que um dia foi e hoje saberá aprender com os erros que aquele Lúcio cometeu para construir um Mateus cada dia melhor. Foi quando perguntei como faria para conviver com o remorso e aquele gosto horroroso de sangue na boca. Ouvi uma resposta inesperada. Agradeça a Deus e aos seus mentores por sentir remorso e também por estar com esse gosto horrível na boca, gosto que faria tudo para não mais sentir. É a prova viva da sua evolução. Na sua vida psicopata de Lúcio, você jamais sentiria remorso por nada ou ninguém, e o gosto que hoje detesta lhe daria prazer. Confesso que estava com a cabeça a mil, muito perto de pirar. Mal sabia que a maior das revelações ainda estaria por vir. Ao surgir uma pergunta que eu não soube responder: quem estava com você no momento que avistou aquela poça de sangue? Respondi sem pensar que estava com Ana, mas daí veio o contraponto. Mas quem é Ana, afinal? De pronto tentei explicar. Ora, Ana era amiga da que foi convidada pelo, que na verdade veio através de que... Meu Deus, ninguém conhecia Ana. Ana só apareceu para mim. E aí foi a minha vez de perguntar: quem era Ana?